Pode dar um glória a Deus bem alto essa noite. Vai, meu irmão, Jesus merece um glória muito mais alto do que o Neymar. De repente você gritou, Neymar! Mas hoje é o dia de dizer glória a Ele, aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Se Ele é mais importante do que o Neymar, dá um glória bem alto aí mesmo. Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Assente aí, eu quero compartilhar algo com vocês aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Obrigado a todos vocês. Olhe para mim aqui, dobre sua atenção. Pedi a Deus uma forma de introduzir, trazer uma forma, Fernando, de ilustrar essa mensagem de hoje, Marco, para a gente ter um pouco mais de clareza do entendimento da palavra. E aí quando às vezes a gente pede isso, Senhor, às vezes me traz uma forma diferente de pensar sobre uma introdução de uma mensagem. E aí, de uma forma mais inusitada, hoje eu queria perguntar, quem já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade? Alguém já assistiu? Quem não assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu? Tem gente que nem assistiu e nem não assistiu. Deixa eu ver, quem assistiu o filme Procura da Felicidade? Do Smith, né? O nome do autor? Ó, se você não assistiu, vai lá e assista, que é um bom filme. E esse filme, Nice, já assistiu Nice? Já? Não assistiu? Assistindo lá, os negócios que o Augusto assiste, né? Carrossel, né? Estava assistindo Chiquititas. Aí não vai pra frente não, minha filha. Olha aqui, vem comigo. Eu gosto desse tipo de filme porque ele é um filme baseado em fatos reais. E o filme vai ilustrar a história de um homem, preste atenção nisso. De um homem que ele tinha um sonho. E o sonho dele era trabalhar em uma das maiores bolsas de investimentos dos Estados Unidos. Porém antes, olhe para mim, esse filme é muito interessante. Volte e meia é bom assistir esse filme, tá? Quem chorou assistindo esse filme? Deixa eu ver. Eu já levantei a mão porque eu também chorei. Mas olha aqui. E aí Salmo, a história vai dizer que esse homem, ele pretendia ser um grande homem do mundo do financeiro dos Estados Unidos. E aí ele foi, Felipe, agora construir uma jornada. Porque antes de chegar no sonho, Anderson, bom para você assistir. Antes de chegar no sonho, ele ainda tinha que cumprir algumas etapas, porque o desejo de trabalhar naquela atividade, Rafael, até então era só um sonho. E aí, nesse intervalo, antes de conquistar o que ele gostaria, ou ter essa oportunidade, ele vendia uma máquina, um aparelho, quem lembra daquilo? E aí a questão, Marco, é que tudo que ele tentava para fazer vender aquele aparelho, as pessoas não compravam aquele aparelho. E aí, eles começaram a passar algumas crises financeiras. Ele casado com um filho pequeno, e tinha um filho pequeno. E aí ele começou a passar algumas crises financeiras, e não vendia. E aí do pouco que vendia, não dava para pagar as contas. E como algumas situações afloram as emoções num casal, a situação financeira dele, pois tinha cobrança de aluguel e tudo, e a esposa não aguentou. E um dia a esposa procurou ele e abandonou ele. E naquele momento a esposa fala muita coisa: você não consegue, você não sai dessa situação, você não muda, a sua vida não melhora, você sempre promete, então você não dá certo na vida. E a esposa daquele homem, no momento que ele mais precisou, foi a hora que ela foi mais maldosa que ela pudesse imaginar. Até porque esse homem se esforçava, ele não conseguia concluir um negócio, mas não era um homem que estava ao léu ou não estava fazendo a sua parte, era uma crise. Mas olhe para mim. Então agora essa mulher começa a falar um monte de coisa para ele, e ela fala: eu vou embora dessa casa, e acabou indo embora e deixando ele com o filho e com as dívidas.
E aí, preste atenção, nesse exato momento, na vida desse homem, como eu disse que é baseado em fatos reais, esse homem agora ele se vê sem saída. E para piorar a situação, o dono do imóvel vai lá tirar ele do imóvel. E agora ele tem uma máquina ou duas. E olha que loucura. Um dia ele está lá com uma das máquinas, e parece que, eu não lembro como foi a cena, mas ele deu uma bobeirinha, aí o mendigo foi, ainda pegou a máquina e saiu correndo. Esse homem arruma um disparo para correr. Cadê minha máquina? Cadê minha máquina? Com muito custo ele conseguiu a máquina. E aí agora a esposa vai embora, ele tem que sair porque ele não conseguiu pagar o aluguel. E agora, uma cena muito forte daquele filme é que esse homem, ele vai agora, ele não tem lugar para dormir, ele começa a dormir em um albergue. Só que teve um dia que ele chegou atrasado para o albergue, então ele não conseguiu vaga. E o único lugar que ele conseguiu dormir, ele e o filho dele, foi num banheiro da estação rodoviária. Então ele coloca um monte de papel higiênico, ele faz o filho dele ali ficar mais confortável, e eles dormem no banheiro. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Como essa história é baseada em fatos reais, são momentos em que a vida, as situações e as circunstâncias parecem que querem determinar um decreto na nossa vida. É como se a vida desse homem estivesse dizendo assim, ó: para você as coisas não dão certo. É como se a vida estivesse dizendo para ele: olha, você nasceu para dar errado. É como se a vida estivesse dizendo para ele: não vale a pena viver, para viver uma vida desse jeito. Então, quando a gente para analisar a história desse homem, parece que a vida estava querendo liberar e direcionar alguns decretos para a vida dele, aonde a vida estava dizendo: olha, para você não tem jeito, e eu não vou longe. Porventura, o irmão Davi estava falando aqui um pouco sobre o amor de Deus, que talvez você já teve uma situação que você tomou uma decisão errada, mas você pode confiar no amor de Deus. Escuta, talvez alguém está aqui hoje, talvez você já ouviu, você mesmo já ouviu para alguém dizer para você: não, você não tem jeito. Ou quem sabe, você esperava tanto apoio de alguém, e aí o que mais você ouviu é o seguinte: você não nasceu para isso. E por que não dizer também que tem gente que quando você começa a pensar sobre algumas coisas, essa pessoa fala: ei, acorda, que mundo você está vivendo, isso não é para você. E tem horas que você, quando começa a conversar às vezes com você mesmo, e tem pessoas aqui que começam a lembrar de situações de abandono e circunstâncias aonde você esperava tanto ser aprovado e acabou sendo reprovado. E aí parece que a vida, ela vai permitindo alguns acontecimentos, e esses acontecimentos, por eles serem às vezes até um subsequente ao outro, tem pessoas que começam a se render ao decreto. Qual decreto, Ernesto? Os decretos da vida. Eu me lembro quando eu perdi o meu pai, por a gente ser de uma família muito simples, eu lembro direitinho de uma vizinha nossa olhar para esse rapaz aqui, que na ocasião tinha 11 anos, magrinho daquele jeito, olhou e falou assim: ó, meu filho, o que vai ser de você? Eu lembro que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Você não vai passar de um trombadinha. Hoje mais ou menos eu entendo, ela queria dizer que eu ia ser um maconheiro, né? Então imagina uma criança que acaba de perder um pai, o que ela ouve de alguém conhecido que era vizinha, falar assim: você não vai passar de um trombadinho. Parece que a vida, em alguns momentos, em alguns episódios, ela nos lançam algumas situações que vêm, irmã Solange, parece que como um decreto. O irmão Matias, quando mudou para Uberlândia, quando veio com a família para cá, morava em uma
uma casa um pouco menos desprovida, era quase um barraco ali, né, irmão Matias? E aí, era aquela peleja, aquela luta. E aí, o que já não estava bom, um dia parece que choveu e bagunçou mais ainda as coisas. É como se a vida estivesse dizendo o seguinte: ó, para você, a vida não dá certo. Pessoas que estão aqui me ouvindo, talvez já tentaram um casamento e acabou que não foi bem no casamento, e aí acabou não conseguindo evitar o divórcio. E aí parece que nessas horas, alguém, os mais queridos, olha e fala: tá vendo? Ou talvez até uma voz interna que fica querendo dizer para você: olha, tá vendo? Você não dá certo, você não consegue segurar, você não dá certo. Eu me lembro, e encerro aqui para a gente ler um texto, porque eu estou só contextualizando aqui, para liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai receber, diga amém. Pastora Ilma, do sul do país, ela conta uma história, que um dia, eu não sei se eu já contei essa história aqui. Ela encontrou uma irmã, e a irmã estava chorando muito no culto, quando ela ministrou sobre curas da alma. E aí por que essa irmã estava chorando? E essa pastora ouviu essa irmã. Essa irmã disse: pastora, eu sou casada há tanto tempo, e eu já perdi 3 filhos. Eu engravido, eu consigo engravidar, mas eu acabo perdendo no desenvolvimento da minha gravidez. E aí naquele dia ela entendeu, porque quando ela era pequena, olha que forte isso, ela era pequena, ela tinha 2 irmãos pequenos, e um era praticamente um bebê de colo. Os pais foram trabalhar e falaram para ela, que era a irmã mais velha: segura esse menino, tá? Cuida dos seus irmãos. E como ela morava na região de Belo Horizonte, para quem conhece, Belo Horizonte tem muitas montanhas, né? Muito morro. Então eu mesmo já fui em uma parte de Belo Horizonte, ali em Viçosa, que depois do paralelepípedo era o telhado de uma casa. Para quem mora em Uberlândia, isso é difícil de ver uma realidade dessa. Mas Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem muito disso. Então essa menina estava com um carrinho na criança, e aí ela foi ver o irmãozinho maiorzinho brincar de bola, e ela ficou com o menininho pequeno no carrinho. E aí os meninos foram jogar a bola, e na hora que eles jogaram a bola, ela foi querer chutar a bola para devolver para os meninos, e ela acabou soltando o quê? O carrinho. E na hora que ela soltou o carrinho desceu. Aí ele bateu nesse paralelepípedo, e a criança, o bebezinho menor, caiu lá embaixo. Então foi uma loucura, todo mundo ficou apavorado, e eles pegam, e essa criança corre com ela para o hospital, mas graças a Deus com a criança não aconteceu nada tão grave. Aí agora ela chega em casa à noite, aí vem o pai. Era um dia de culto do lar, o pai terminou o culto, mas pegou ela, e pegou o irmãozinho mais novo, e colocou num carro, e levou essa menina, essas 2 crianças, para o meio de um matagal. E quando ele estava num lugar bem distante, ele começou a bater nessa menina que deixou o irmãozinho cair. E bateu de uma forma muito feroz. Bateu muito. E quando ele batia, ele dizia: você está apanhando porque você não consegue segurar um bebê. Você não consegue segurar um bebê. E aí quando ele bateu, ela disse: a pior coisa foi que quando ele terminou de bater, ele estava no meio do mato. Ele simplesmente entrou dentro do carro e foi embora. Ele falou: vocês vão ficar aí, porque a sua irmã, essa menina, não consegue segurar um bebê. Aí agora essa mulher cresce, e quando ela casa, ela não imaginava, mas tinha uma crença, como se fosse um decreto para a vida dela: você não consegue segurar um bebê. Ela ficou com esse trauma, inconscientemente ela tinha esse trauma. E aí toda vez que ela engravidava, o que acontecia? Ela perdia o bebê. Parece que era um decreto. Mas um dia, essa mulher veio, a pastora Ilma estava pregando a palavra, ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo com ela. Ela falou: Senhor, então hoje o Senhor vai me curar da minha ferida da alma. Eu vou perdoar o meu pai, e em nome de Jesus eu não vou perder mais nenhum bebê, em nome de Jesus. Passou um ano, realmente ela ficou grávida, e para a glória de Deus, o filho nasceu com saúde, vida e vigor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a vida sempre vai querer lançar sobre nós alguns decretos. Tem alguém perfeito aqui? Perfeito? Alguém tem algum perfeito aqui? Não? Então se você não é perfeito, existem momentos que a gente erra, sim ou sim. A gente erra em escolhas, sim ou sim.
A gente erra em investimento, sim ou sim? A gente erra em algumas coisas. E às vezes, se você não tomar cuidado, o inimigo vem para querer usar, de alguma forma, para usar esses decretos para lançar na sua mente. E esses decretos parece que está norteando a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque você vai ser norteado pela palavra e por nenhum decreto que o mal está dizendo sobre você. Quem quer viver isso, diga eu quero em nome de Jesus. Levanta a sua mão. O Senhor vai trazer primeiro a clareza de qual foi o decreto que alguém quis colocar sobre você. Mas Ele está dizendo que esse decreto vai ser anulado. Porque o único decreto que vai ser mantido na sua vida é o que está escrito na palavra de Deus ao seu respeito. E se você não tomar cuidado, quantas vezes você mesmo está aqui me ouvindo, talvez você falou: nossa, mas parece que para mim as coisas... Alguém já falou isso alguma vez? Gente do céu, por que para mim tudo é mais? Tudo é mais? Porque quando é justo na minha vez, alguém fala assim: nossa, eu só ouço falar que na outra época era a época das vacas gordas, e hoje eu estou nas vacas magras. E sabe por que essas palavras da Yane saem da nossa boca? E por que esses pensamentos nos sobrevêm? É porque é como se alguém estivesse dizendo, ou você estivesse acreditando: a minha vida é desse jeito mesmo. E aí você começa aceitando alguns decretos. Mas hoje, escuta, em nome do Senhor Jesus, essa história muda hoje, em nome de Jesus. Porque quando eu olho para um Deus tão grande, para um Deus tão maravilhoso, eu vejo que Ele é perfeito para escrever uma história perfeita de vitória para a história da nossa vida. Agora vamos para o texto? Posso ler a palavra agora? E agora a gente tem que saber agir. Como, Gilian, como agir diante de alguns decretos? Como agir, Cássio, diante de algumas realidades? Como agir quando a gente perceber que todo o mal está assolando, todo o mal parece que está conspirando contra a gente? Porque, meu irmão, é uma loucura. Como eu li domingo passado aqui, a Bíblia vai dizer que quando Herodes queria matar Pedro, ele matava porque o povo se alegrava em ver o Pedro morrendo, gente. Eu tenho falado essa semana inteira de um texto muito poderoso de Daniel, capítulo 6, versículo 10, lá no devocional. Quem está ouvindo, diga amém. Então, vamos falar de novo dele? Será que a gente consegue extrair algum ensinamento, além do que a gente já aprendeu esses 3 dias que a gente falou essa semana? Daniel capítulo 6, versículo 10, o texto vai dizer o seguinte: e quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, na versão Almeida vai falar que a escrita estava assinada, entrou na sua casa. E aí vai colocar um parênteses para explicar a casa. Ora, havia no quarto de Daniel janelas, e essas janelas estavam abertas da banda de Jerusalém. E o texto vai dizer assim, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Seria simples ler esse texto se a gente não soubesse que tinha um decreto. E o capítulo 6 do livro de Daniel é tão interessante que a Bíblia vai dizer que o rei Dário, ele começa agora a pensar em constituir alguns presidentes e alguns príncipes aqui sobre o seu reino. E ele escolhe alguns, e dentre alguns ele põe 3 como os maiorais. Então os 3 seriam os príncipes. E a Bíblia vai dizer que dentre esses 3, Daniel se destacava de todos eles. E a Bíblia vai falar para nós que porque Daniel era muito excelente, os outros 2 ficaram com inveja. E eles falaram assim: a gente tem que dar um jeito de acabar com a história desse Daniel. Então olha aqui, é no momento que o rei está promovendo Daniel, que os amigos de Daniel estão tentando derrubar Daniel, arrumar uma ocasião contra Daniel. Mas alguém fala: ele é muito bom, ele é excelente no que faz, a não ser que a gente coloque ou procure alguma coisa para ele contra o seu próprio Deus. Aí alguém tem uma ideia: então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que ele ora. Diga comigo, a gente sabe que ele ora. Então escuta, eu falei hoje de manhã que nesse texto aqui, as pessoas sabiam que ele era fiel ao Senhor.
E eu disse, olha, boa coisa precisamos aprender. Boa característica precisa ser uma das nossas características. Essa característica de Daniel. Qual característica, pastor? Aquela que é suficiente para as pessoas perceber que você é fiel a Deus. Alguém precisa olhar em você e perceber que você é fiel a Deus. Alguém precisa olhar para a sua vida e não ficar preocupado com a cor do seu cabelo, com o olho, a cor do seu olho, ou o tamanho da sua boca, ou da sua orelha. Mas alguém precisa olhar para você e falar, ele é fiel a Deus. Olha lá, tem fidelidade na vida dele. É uma fidelidade percebida. Alguém vai olhar para você e vai falar, Deus é com ele, ele é com Deus, ambos são uns. Ele anda na presença. E alguém fala, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto, falar para o rei assinar um decreto que durante 30 dias, quantos dias? 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode pedir nada, a não ser ao próprio rei. O rei aceita. E lembrando que naquela época, quando o rei assinava um decreto, ninguém poderia revogar. Eles até colocam essa cláusula aqui no decreto. Mas aí escuta, e qual que era a sentença? Se alguém desobedecesse o rei, era para lançar essa pessoa aonde? Na cova dos leões. E aí quando fala para lançar na cova dos leões, Sara, está dizendo, olha, é porque se alguém orar, morre. Se alguém orar, morre. Se alguém pedir alguma coisa que não seja para o rei, essa pessoa vai morrer. Porque lançar na cova dos leões era sentença de morte. Ninguém nunca sobreviveu a uma cova dos leões. E eu sei que porque eu e você já conhecemos essa história, é muito simples. Mas como é que essa história começa a ter mais valor, por mais que você conheça e por mais que você já ouviu essa palavra? É porque a gente precisa começar, meu irmão, meditar nessa palavra. O Espírito, que sabe, Santo que está em nós, precisa nos dar capacidade para que essa palavra não fique só no Espírito, mas também que acesse a nossa alma, para poder imaginar aquela sentença. Poder imaginar, porque quem escreveu a sentença estava louco para Daniel morrer, até porque eles sabiam que Daniel ia orar, porque se eles soubessem que Daniel ia falhar na oração, eles não tinham colocado uma sentença sobre a oração dele. Vocês me entenderam? É claro que ele sabia, eu sei que ele vai orar, que ele não consegue parar de orar, que ele não consegue parar de falar com Deus, eu sei que ele vai orar, então nós vamos fazer o seguinte, até eu sei que ele ora, então vamos falar, se orar morre, porque a intenção nossa não é fazer ele parar de orar, a intenção nossa é fazer ele morrer. Aí agora eles colocam uma sentença, e o texto vai dizer que Daniel ficou sabendo, assim como eu e você sabemos de algumas coisas, assim como eu e você sabemos de alguns decretos, assim como eu e você de vez em quando ficamos sabendo de algumas reuniões, assim como eu e você ficamos sabendo de algumas coisas, de pessoas que parece que disseram para você, não vai dar certo, para você não tem jeito, agora não tem como. Aí o texto vai dizer o seguinte, ele ficou sabendo. E quando a palavra soube está nesse texto, se você começar a buscar um pouco mais sobre o entendimento dessa palavra soube, está dizendo assim, ele teve consciência, ele teve entendimento do que estava acontecendo, só que também ele teve discernimento, porque aí é o terceiro nível do conhecimento. Agora ele discerniu, estão querendo fazer eu ser infiel ao meu Deus, mas não tem sentença, não tem decreto que vai impedir, aleluia, a minha vida de ter um relacionamento com aquele que me criou, com aquele que me formou. E o texto vai dizer que agora este Daniel, ele ficou sabendo. Agora ele está ciente da situação. A notícia é boa ou é ruim, gente? A notícia é boa ou é ruim? Vamos lá? Boa ou ruim? Ruim. Porque é o seguinte, se eu fizer o que eu gosto, por exemplo, no seu caso, vamos imaginar o que você gosta. Coca-Cola, açaí, o quê? Sanduíche, olha, o que mais? Pizza, sushi, ó. Quem falou churrasco? Eita, o churrasco é bom mesmo. No seu caso são essas coisas, mas no caso do Daniel é o seguinte, se orar morre. A notícia não é boa. Agora olha para mim, sabe qual que é o nosso problema? Meu pai, é que talvez eu e você não temos a capacidade como o Daniel tem, de permanecer fiel mesmo que as notícias são ruins. Vamos trazer a aplicação pessoal? Qual que foi a notícia ruim que mudou seu estado? De repente vem uma sentença, olha, perdeu o melhor contrato da empresa. Notícia boa ou ruim? Ruim, você se descabela. Alguém te garantiu que ia te dar uma oportunidade, não deu oportunidade. É notícia boa ou ruim? Ruim, aí você se perde.
Não vou nem dizer que alguém aqui talvez, como alguns infelizmente caíram num golpe. Outro dia uma irmã me ligou e falou: pastor, eu acabei de receber minhas férias, e aí uma pessoa clonou o Instagram da minha amiga falou que tinha entrado no negócio do investimento. Pastor, eu depositei um dinheiro, perdi meu dinheiro tudo, era tudo golpe. Notícia boa ou ruim? Ruim. Agora Daniel, a notícia é ruim, minha irmã, mas ele continua do mesmo. É de gente assim que Deus gosta. Agora tem alguns aprendizado nesse texto. A Bíblia Sagrada vai dizer, Carol, que a janela estava aberta para o lado de Jerusalém. E aí quando a gente fala, eu estudei essa semana sobre isso, quando a gente fala sobre Jerusalém, nesse contexto aqui, ele estava ali no cativeiro babilônico, vivendo um caos, mas o olho dele estava para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? O lugar da aliança, o lugar da promessa, o lugar da presença de Deus, o lugar de adoração a Deus, o lugar onde Deus fez sinais e maravilhas, o lugar onde Ele fez uma promessa que Ele viria. O que significava Jerusalém? O lugar onde Deus fez uma promessa, e esse Deus que faz promessa não cancela a promessa, não anula a promessa. Então olha como que eu e você temos que aprender a viver num dia de notícia ruim. A notícia era para matar Daniel, então no ambiente que ele estava era uma sentença de morte. Ele está no ambiente, mas a visão dele está em outro ambiente. Ele está no ambiente de morte, mas a visão dele está no ambiente de vida. Ele está no ambiente que entristece, mas ele olha para um ambiente que alegra. Ele está no ambiente de infidelidade dos homens, mas ele olha para um ambiente de fidelidade divina. Então escuta, está tudo dando errado aqui, mas Daniel não perde a visão de Jerusalém. Ele continua orando, ele continua olhando para Jerusalém, porque ele sabe que é de lá que vem o socorro. Sabe qual que é o problema, queridos? O problema é que tem hora que você olha mais para a cova dos leões do que para Jerusalém. E sabe qual que é o problema? É que a questão é que a cova dos leões é que os homens fizeram, mas Jerusalém é que o Pai construiu. Pastor Ernesto, como vencer um dia ruim quando alguém está querendo lançar um decreto? Pare de olhar para os decretos que a vida está te dizendo e comece a olhar para a promessa que Deus já fez para a história da sua vida. Lembra que a irmã Sara publicou aqui? Coloca o versículo de número 35 de Hebreus 10. Eu liguei para uma pessoa, amiga nossa lá de São Paulo, agora há pouco, ela fez aniversário, estava falando isso com ela. Olha o que está escrito, olha, Hebreus 10, 35. Põe na NVI, por favor, nesse texto. Olha o que diz o texto: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Escuta, olha o versículo 36, vai dizer o seguinte: 36, por favor. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tem uma sentença de morte dizendo, não pode orar, mas Daniel está dizendo, nenhum decreto do homem vai impedir eu de viver um decreto divino. Aleluia, Ele mandou a gente orar todos os dias, eu falo com Ele todos os dias, eu oro a Ele todos os dias, eu tenho comunhão com Ele todos os dias, e tem decreto dizendo, não vai orar, mas ninguém pode impedir eu de colocar a minha fé em ação, ninguém pode impedir eu de falar com meu Deus. Escuta, Ele está dizendo, tem algo lá de fora que diz que não, mas tem algo aqui dentro que está dizendo que sim. Sabe qual que é o nosso problema? É que tem hora que tem coisas do lado de fora, que ao invés de ser mudada por aquilo que você carrega aqui dentro, a verdade é que as coisas do lado de dentro estão sendo mudadas pelas coisas que você está vendo do lado de fora. E deixa eu te falar, do lado de fora é cada coisa. A gente estava tão esperançoso, aí daqui a pouco essa semana é mais um áudio, é mais uma visita na casa, então está todo mundo envolvido nos negócios caros. A gente fala, meu Deus, que loucura. São as coisas do lado de fora. Aí tem gente que fala, pastor, o que vai ser desse país, meu irmão? Escuta, é porque você está preso a um reino terreno, mas a minha vida, ela é governada por um reino celestial, um reino divino. Não tem nada nessa terra que vai mudar aquilo que o céu já determinou para a história da sua vida. É isso que Daniel está falando. Alguém está dizendo, ele vai orar e vai morrer. Aí Daniel fala assim, eu vou continuar orando, porque eu converso com ele todo dia. E nem um dia desse ele falou que eu vou morrer numa cova. Nem um dia desse ele falou que eu vou ter que render a esse decreto. Não, meu querido, tem decreto dizendo, você não dá certo, está sonhando demais. Alguém está querendo lançar um decreto sobre você, falando, isso não é para você, você não tem jeito, essa igreja não
não é o seu lugar. Mas aí hoje Deus está dizendo: pare de ouvir as vozes dos homens e comece a ouvir tudo que eu falei ao seu respeito. E olha a paz que esse homem estava. Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai falar o seguinte, que ele começava a orar, e olha a oração dele: Senhor, graças eu te dou. Irmão, Daniel é crente mesmo, era? Quando Jesus voltar, eu vou falar para ele, falar: amigo, o que você fez, hein? O negócio estava pegando fogo para você, todo mundo já esperando a sua morte, e ele fala: Senhor, muito obrigado, graças eu te dou, Senhor. Ele estava sendo hipócrita? Não. É porque ele está dizendo: tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, e eu sei que Ele é o meu Redentor, e Ele vive. Olhe para mim, sabe o que Ele está ensinando para mim e para você? É que a constância que ele tem de comunhão, de aliança com Deus, ela precisa falar mais alto do que a circunstância. A identidade, ela está acima da realidade que ele está vivendo. E aqui ele está ensinando para mim e para você que ele é um homem que sabe suportar pressões que o mundo inevitavelmente vão nos colocar. Queridos, Daniel ele ensina, já tem muito tempo, desde no Antigo Testamento, a gente está observando que mesmo sendo fiel a Deus, não isenta de você ser tentado por algum decreto. Mas aí Daniel insiste em orar. Sabe por quê? Porque ele insistindo em oração, ele sabe que Deus vai dar para ele um grande livramento. Agora, tem um texto, uma canção do cantor Samuel Mariano, que ele fala: Deus complica, Ele descomplica, e depois Ele explica porque Ele complicou. A história vai dizer que agora esse Daniel, quando ele continua orando, os homens foram rápido, encontraram ele orando, e aí eles já foram rapidão falar com o rei, falando: rei, olha, Daniel está orando. E aí não teve como, lançaram Daniel na cova dos leões. Mas eu nunca vi alguém orando perdendo. Eu nunca vi alguém que tem uma vida de oração perdendo. Eu nunca vi alguém que fala com o vitorioso e na vida ele ser um derrotado. Eu nunca vi alguém que nunca perdeu falar com aquele que nunca perdeu uma batalha e ficar perdendo batalha aqui. O problema é que tem hora que você está falando com muita gente que escreveu o seu decreto e parou de falar com aquele que escreveu a sua história. E Daniel, ele não gasta tempo para falar com quem escreveu o decreto. E o problema seu é que tem hora que você gasta. Você fica gastando tempo para falar com quem escuta, com quem escreveu o decreto. Mas Daniel gasta tempo para falar com quem escreveu a história de vida dele. A Bíblia vai dizer, correndo aqui, vai dizer que ele é lançado, porque o rei não podia revogar agora o decreto. E ele continua sendo fiel ao Senhor. E aí agora Daniel é lançado na cova dos leões, como eu e você sabemos. E a Bíblia vai dizer que agora Deus enviou um anjo lá na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus, versículo de número 22, o 21, vamos colocar o 20, porque a gente viu as palavras do rei. Quando ia se aproximando da cova, olha o rei, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Olha o versículo 21, Daniel dá um grito: ó rei, vive para sempre. Versículo de número 22 vai dizer o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo. E o anjo fez o quê? O que o anjo fez? Dobre sua atenção. Qual foi a atitude do anjo? Fechar a boca dos... Você já viu quando você vai comer? O prato, se a sua mão está aqui com o garfo, você não fica com a boca aberta. Você só abre a boca quando você vai o quê? Comer. E o leão é do mesmo jeito. Você consegue entender o quanto Deus foi fiel? E parece que aos olhos da gente Deus atrasa. Então quer dizer, Luciana, que quando Daniel desceu, os leões chegaram perto, por isso que eles abriram a... Então quando eles chegaram bem perto e abriu a boca, o anjo falou: você quase venceu o leão, você quase acabou com a história dele, mas você não tem poder de parar aquilo que Deus disse que vai continuar.
Pastor Ernesto, por que o senhor está pregando essa palavra? Porque hoje Deus está fechando boca de alguns leões que tentaram destruir a sua vida, que disseram que você não vai dar certo. Você está dizendo, eu não aguento mais. Sim, é porque Deus permitiu o leão chegar até o ponto de abrir a boca, mas hoje Ele está enviando o anjo dele para dizer, vou fechar a boca dos leões, porque ninguém vai colocar fim da história, aonde Deus ainda tem uma promessa para realizar. Ele ainda vai realizar muita coisa na história da sua vida. Daniel fala, Ele fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Versículo 23, vamos ler, para a gente encerrar. Então o rei muito se alegrou, e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele confiou em quem? Ele confiou no seu Deus. O problema, a verdade é que tem hora que você tem mais medo do decreto que as pessoas e que a vida está, intitulando e rotulando para você, do que confiar naquilo que a promessa foi designada para a história da sua vida. O problema é que tem hora que o que as pessoas falam a seu respeito é muito mais forte do que o que Deus está falando. Porque tem hora que você abre mão do que Deus falou, ao invés de se alegrar com aquilo que Deus falou, você se entristece com aquilo que alguém falou perseguindo você. E aí às vezes, escuta, tem gente que aqui, talvez nem por uma questão racional, mas às vezes por uma questão emocional, você está bloqueado em algumas esferas, porque talvez alguém disse que na sua família todo mundo acaba morrendo de depressão. Na sua família todo mundo termina pior a história. Alguém disse talvez que na tua família ninguém prospera no casamento. Às vezes alguém falou que na sua família ninguém cresce, e aí parece que esses decretos, parece que foram uma verdade, uma realidade para a sua vida. Mas hoje o Senhor está cancelando alguns decretos aqui hoje. O Senhor não vai permitir que decreto humano seja mais forte do que uma promessa divina. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu queria que você ficasse de pé. Versículo 24 vai dizer o seguinte: então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com as suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem no fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Versículo 25 vai dizer, agora olha o versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e de toda a terra. Aí o rei vai escrever uma carta. Outro decreto. Porque se tinha o primeiro decreto dizia, é proibido orar ao Deus de Israel, a outro Deus, agora vai ter outro decreto. E olha como que o rei começa o decreto: paz e prosperidade. Daí que o Tiago Brunet tirou o slogan dele: paz e prosperidade. Aí o rei vai continuar escrevendo. Espera aí, agora o rei está escrevendo um novo decreto. Faço um. O que está escrito? Faço um. Pronto. Deus vai entrar com providência, que até quem escreveu um decreto para sua morte vai ter que agora escrever um decreto para reconhecer que Deus é na sua vida. E olha o texto dizendo: faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de quem? O Deus de Daniel. E aí agora, olha a clareza, Wender, que o rei tem sobre esse Deus agora. Pois ele é um Deus. Olha o que ele vai falar do Deus de Daniel. Pois ele é um Deus vivo. Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Versículo 27.
vai dizer: Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha quanta coisa. Agora até o rei ficou sabendo. É maravilhoso, irmão, quando você é fiel a Deus. É maravilhoso. Não tem muito tempo que alguém me procurou um dia e falou: Senhor Ernesto, que bom, cara, te ver. Estou feliz por você. Eu falei: que bom, mas como assim feliz por mim? Rapaz, eu achei que você não ia dar certo naquela igreja. Eu achei que a sua igreja ia acabar, que essa igreja não ia dar certo. Mas deixa eu te falar, Deus é na vida de vocês. Eu olho aqueles vídeos, eu estava assistindo um culto no YouTube esses dias. Que presença de Deus maravilhosa. É isso que Deus vai fazer. Continua fiel, porque alguém vai ver que você serve um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Tem alguém, irmão, dizendo decretos para a senhora, dizendo: não adianta, não adianta. É decreto do homem, mas a senhora vai continuar confiando, porque também vai vir um decreto divino para a sua vida. Eu gosto demais desse texto, porque agora o rei precisa reconhecer, e ele vai escrever para que todos reconheçam. Volta ao versículo 26, por favor. Olha o que ele diz no versículo 26: eu faço um decreto para que todos os domínios do império dos homens tenham reverência ao Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. O versículo 27 diz: e ele livra. É o que ele está fazendo para você aqui hoje. Está livrando você de decretos malignos. Talvez a sua mente estava sendo teu pior inimigo, as suas emoções estavam sendo as tuas piores inimigas. Às vezes um resultado negativo, você estava entendendo que era um decreto para você, dizendo: para mim não tem jeito, para mim não tem jeito. Mas olha aqui, eu preciso dizer para você: Deus é um Deus que livra, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele está cancelando decretos aqui hoje. Por isso que eu pedi você para se movimentar, porque o decreto paralisou a mente de muita gente, o decreto paralisou a visão de algumas pessoas. Mas hoje Deus vai ampliar a sua visão. Não vai parar nada. Você ainda vai continuar olhando para Jerusalém, para o lugar onde tem a sua promessa. Em nome de Jesus, Deus está cancelando decretos aqui hoje. Tem pessoas que vieram aqui, escuta, dizendo: pastor, minha vida é igual uma montanha russa. Tem dia que eu estou lá em cima, mas tem dia que eu estou lá embaixo. Deixa eu te dar uma boa notícia: você não nasceu para viver uma vida de montanha russa. A sua vida, segundo está na palavra, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Olhe para mim, eu vou encerrar para a gente orar. Parece ser simples essa mensagem, né? Mas olha aqui, será que você está vivendo realmente tudo que Deus projetou para você? Hã? Cadê as promessas que Ele te fez? Será que Ele mentiu, Jean? Será que Deus estava equivocado? Será que Deus errou o endereço? Será que o que estava escrito, que está escrito aqui, Ele está brincando? Não. É porque tem decretos que são perceptíveis, Lindaura. Outros nem são. Você se acomodou com esse decreto. Mas hoje Deus está aí, ó, confrontando você, para dizer: você não vai se render a estes decretos. E pode ter certeza, em todo momento da sua vida alguém vai querer lançar um decreto dentro de você. Ah, já que eu te conheço, sei de sua história. O que você está enganado. Escuta, esses decretos serão cancelados aqui hoje. Alguém está comigo aqui, está tomando posse dessa palavra? Sabe por quê? Eu lido com gente todo santo dia, atendo gente todo santo dia. Olha aqui, queridos, a gente fez um treinamento aqui ontem, né? Foi quarta, ontem a gente fez um treinamento aqui. E aí quando terminou, eu falei sobre algumas gerações e o que isso às vezes implica e às vezes atrapalha até na história da nossa vida. Quando terminou, alguém chegou em mim e falou assim: muito obrigado. Sabe por quê?
Porque eu estava anulando a identidade do meu filho por causa da minha geração. Eu estava destruindo a vida do meu filho. E ele falou: muito obrigado, porque hoje eu conserto isto na nossa família. Sabe o que ele estava dizendo? Até hoje tinha um decreto de sentença aqui, ó, limitando a nossa casa, atrapalhando a nossa vida. Mas hoje esse decreto está sendo anulado e cancelado. Ei, só você sabe como é que está essa casa. E isso parece que foi um decreto que alguém colocou, mas Deus está anulando isso agora. Deus está anulando essa realidade para dizer: eu vou fazer sinais, maravilhas na sua vida. Ainda tem muita coisa para Ele realizar. Lembra? A minha vizinha não vai dar em nada, vai virar um trombadinha. E Deus estava dizendo assim: vai ser pastor de igreja, vai cuidar de gente, vai abençoar pessoas, vai ser empresário, vai ser pai de 2 filhos, vai. Escuta, Deus já tinha liberado uma palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês aqui agora. Sabe por quê? Tem muita gente aqui que está aqui, ó, já aqui. Já era para você estar escrevendo seu livro, já era para ter publicado. Só que aí você aceitou alguns decretos. Tem gente aqui que já era para estar com a família formada, mas você aceitou alguns decretos. Tem gente aqui que era para estar com um projeto já em andamento há muito tempo, mas você aceitou alguns decretos. Tem gente aqui que era para estar vivendo uma vida aonde, escuta, você já era para estar sendo usado por Deus há muito tempo, mas aceitou alguns decretos. Deus te deu o dom de cura, era para você estar orando e Deus curando alguém, mas você aceitou alguns decretos. Deus te deu o dom da palavra, era para você estar pregando aqui no meu lugar hoje, mas você aceitou alguns decretos. Era para você estar bem com a sua família, mas você está desistindo. Por quê? Porque você aceitou alguns decretos. Você às vezes aceita que é feio, aceita que é feia, aceita que o seu tamanho não é um bom tamanho, às vezes aceita que a sua casa é ruim demais e por isso parece que você não deu certo. São coisas que vêm acompanhando a humanidade. Talvez a tristeza, a angústia bate aí e você aceitou um decreto de depressão, de ansiedade, de fadiga, mas o Senhor Jesus está cancelando esse decreto aqui hoje, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você que entende, você precisa cancelar alguns decretos que alguém lançou para a sua vida. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Isso, pode vir, vem cá. Vamos orar, porque nós vamos cancelar e anular esses decretos. Talvez o médico disse: ó, não tem jeito a sua doença. Aí, ou você estava aceitando, mas aí Deus trouxe você aqui para dizer: eu faço milagres, eu curo, aí eu mexo aonde o médico não mexe. Você que está com um projeto e você está sentindo, parece que até incapaz, paralisado diante dessa situação, Deus está dizendo: venha, eu vou anular esse decreto de paralisia e você vai viver algo sobrenatural. Venha, em nome de Jesus.